Deus se cansa? Quantos dias Deus levou para criar o mundo? Rapaz, se perguntar isso para a maioria dos cristãos, eles vão falar que foram 6 dias. Isso se deve ao fato de que, na maioria das vezes, a gente não percebe o capítulo 2 e o versículo 2 de Gênesis, que está escrito o quê? Ele diz assim, exatamente, eu vou ler aqui para não ficar só nas minhas palavras. No 7º dia, Deus criou a obra que realizara, e nesse dia descansou. Tem uma outra versão, inclusive, na verdade, eu gosto muito e falo para todos que, se puderem pegar e ler a Bíblia hebraica, porque nós temos várias versões de Bíblia, isso às vezes oculta bastante. Os judeus só tem uma versão, pega o Tanakh, né, já vai lá. Então pega a Bíblia hebraica, ela vai trazer exatamente assim: e havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, descansou nesse mesmo dia. Isso quer dizer que, se nós prestarmos atenção e formos estudar o versículo a fundo, diz que a criação terminou no 7º dia. A Bíblia não fala o que ele criou no 7º dia, mas fala que ele terminou a criação no 7º dia. E no mesmo dia, ele descansou. Isso, na verdade, serve até para um pano de fundo lá na frente, que nós vamos ver o próprio Jesus falando que Deus trabalha todos os dias. Deus nunca parou de trabalhar, nem mesmo um dia. E ainda traz um pouco mais aprofundado esse negócio de descansar, porque é uma linguagem para o nosso próprio entendimento. Porque se a gente for pensar, Deus se cansa? Deus não se cansa. Com certeza não. Porque quem precisa descansar é quem se cansa. A própria Bíblia fala que Deus não se cansa. Então, isso, na verdade, é uma figura de linguagem para nós conseguirmos entender com o nosso pequeno intelecto, trazer aqui para a nossa própria linguagem humana, mas Deus nunca precisou descansar. Então, ele descansou, ou seja, ele terminou a obra que ele tinha feito no 7º dia. Mas ele continuou trabalhando depois, cuidando da própria criação que ele tinha feito. Essa versão da Bíblia eu estou com aqui realmente diz, isso Gênesis 2, versículo 2. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra tinha feito. Isso é uma pergunta que no começo parece ser muito simples e, como você falou, as pessoas normalmente respondem de bate-pronto assim, 6 dias. E no 7º ele descansou. Isso é quase que um senso comum. Mas isso mostra de algumas pessoas que não leem as escrituras. E o nosso objetivo aqui é conseguir levar a palavra de Deus para mais pessoas. Às vezes as pessoas leem, mas às vezes leem assim, com aquele pré-julgamento, ou seja, ele já ouviu tanto as pessoas falar que ele lê ali, ele passa batido nesses versículos, entendeu? E obviamente, quando ele acaba aprendendo uma coisa, ele acaba passando o conhecimento que ele aprendeu de outro para outra pessoa. Isso faz com que crie uma corrente muito grande de um conhecimento, muitas vezes errado. Isso é um problema.